Meus amigos analistas de elite, o tabuleiro mundial mudou de dono e Brasília ainda não acordou para o tamanho real do desastre que está batendo na porta. Enquanto o sistema tentava te vender a ideia confortável de que o Brasil estava isolando a oposição e consolidando uma liderança internacional, aconteceu o impensável nos bastidores de Washington neste mês de maio de 2026. Flávio e Eduardo Bolsonaro não foram apenas visitar candidatos ou tirar fotos de turismo político pelas calçadas americanas. Eles foram convidados e recebidos no coração do poder mundial pelo presidente Donald Trump, pelo vice-presidente Joe Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio. Anote esse nome. Olha o nível da gravidade disso aqui, meus amigos. O que eu vou te mostrar hoje é o conteúdo exato de reuniões de alta segurança que fizeram o Palácio do Planalto entrar em modo de pânico absoluto e paralisar as engrenagens da diplomacia oficial. A imprensa militante desceu ao ponto mais patético de tentar emplacar a narrativa de que as imagens de dentro do Salão Oval eram fraudes produzidas por inteligência artificial ou souvenirs comprados em lojinhas de lembranças da Casa Branca. Mas a realidade física dos fatos atropelou a mentira. O sistema brasileiro perdeu completamente a conexão com o mundo real. E eu vou te provar, linha por linha, por que o tempo deixou de ser um aviso e se transformou em uma contagem regressiva oficial para o colapso das estruturas burocráticas em Brasília. Ou se o sistema ainda tem fôlego para tentar enganar o povo. Não decida antes da hora. As evidências coletadas na ala oeste vão mudar completamente a sua percepção. Agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho pra fazer, meus amigos. Sabe aquela narrativa ensaiada que o governo Lula e seus braços na mídia tentavam plantar, afirmando que as autoridades americanas estavam de pleno acordo com as medidas de censura e o estrangulamento das redes sociais no Brasil? Bom, meus amigos, isso caiu por terra de forma definitiva dentro do gabinete de comando. O vice-presidente dos Estados Unidos, o homem que atua como braço direito de Trump e a voz mais influente do Vale do Silício dentro do governo, foi de uma clareza cortante nos bastidores. É uma mentira deslavada. Preste atenção nisso aqui, porque Vance não está apenas observando a situação de longe com preocupação diplomática protocolar. Ele é o fiador político e econômico das maiores big techs americanas que sustentam a infraestrutura da internet global. O recado transmitido pelos emissários de Brasília foi direto e sem intermediários. Se o aparato estatal brasileiro ousar tocar nas empresas dos Estados Unidos ou continuar confiscando contas e banindo perfis de forma sumária, a resposta de Washington não virá por meio de notas oficiais ou repúdios burocráticos cafonas. Ela virá na forma de sanções econômicas reais e bloqueios de ativos que vão asfixiar o caixa do Estado. Isso significa que, no momento em que o sistema brasileiro tentar assinar um novo decreto de censura contra uma plataforma americana, até a resposta de retaliação do governo Trump ser disparada, os arquitetos do lawfare não terão tempo sequer de justificar o ato. É a imposição da soberania pela força da lei do mercado. O sistema brasileiro achou que conseguiria intimidar o capital internacional usando canetadas locais, mas bateu de frente com uma muralha de aço geopolítica que protege os interesses tecnológicos de Washington na velocidade da luz. Na política, o que acontece é o seguinte: a tirania institucional achava que tinha uma arma na mão para calar a dissidência, mas agora percebeu que tem apenas um alvo gigante pintado nas próprias costas pela nova administração americana. E aqui é onde o bicho pega de verdade e as coisas ficam ainda mais feias para o Palácio do Planalto. Meus amigos, a delegação de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo não foram de mãos vazias. Eles entregaram diretamente ao secretário de Estado Marco Rubio e ao comando da Casa Branca um dossiê robusto de inteligência contendo as provas materiais de que o Brasil se transformou no maior hub logístico e financeiro do Hezbollah e do Hamas na América Latina. Eu acredito que esse é o momento mais importante do nosso bate-papo de hoje, porque isso vai destruir totalmente a estratégia do PT para vencer as próximas eleições.
E o dossiê mostra a operação através das estruturas criminosas do PCC e do Comando Vermelho. Olha o nível do perigo. Os dados apresentados são estarrecedores e chocam o próprio presidente Trump. Mais de um quarto da população brasileira hoje vive e trabalha em território totalmente controlado por facções criminosas armadas, onde o Estado perdeu a capacidade de exercer qualquer soberania. Nas capitais, 56% dos cidadãos de bem se sentem completamente incapacitados pela violência do crime organizado, que dita toques de recolher e comanda os serviços públicos básicos como gás, internet e eletricidade. E a maior vergonha internacional, algo que causaria repulsa até no eleitor mais fanático, foi a revelação de que o governo brasileiro foi flagrado fazendo um lobby agressivo e silencioso em Washington para tentar impedir que o PCC e o Comando Vermelho sejam designados formalmente como organizações terroristas estrangeiras, as FTOs, porque o presidente da República e o ministro Mauro Vieira enviaram emissários de alto escalão para proteger o status jurídico e as contas bancárias de facções criminosas transnacionais que estão inundando os Estados Unidos com armas e conexões de fentanil. Trump e o vice-presidente Vance já descobriram a resposta oculta. Eles mapearam como essa engrenagem utiliza o sofisticado sistema financeiro brasileiro para lavar o dinheiro de cartéis como o de Sinaloa e o Trem de Aragua sem sofrer nenhuma sanção estrutural. Olha isso! E para expor as conexões internacionais desse submundo, o dossiê detalhou o caso do mega traficante brasileiro que estava foragido e foi capturado na Bolívia, o mesmo território onde Evo Morales, aliado histórico do Foro de São Paulo e ligado aos cartéis cocaleiros, tenta desencadear um golpe de Estado violento, bloqueando estradas e isolando cidades inteiras como Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba. Tudo para derrubar o governo que prendeu um criminoso. Quando Flávio Bolsonaro detalhou esse ecossistema e mencionou o plano oficial de segurança pública apresentado por Brasília, o riso foi generalizado dentro da sala de reunião. Todos ali sabiam que o discurso do governo brasileiro é uma lorota completa para enganar otários. Se a canetada da designação do terrorismo FTO for assinada por Trump, todo o sistema financeiro que irriga o poder político em Brasília e o lobby bilionário de operadores como Joesley Batista serão implodidos pelo bloqueio imediato de ativos no exterior. Meus amigos, o bicho vai pegar. Analistas de elite compreendem o jogo de mestre e o erro tático fatal que o Lula cometeu por pura soberba ideológica. O presidente Trump havia suspendido temporariamente a aplicação das sanções da Lei Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e outros operadores do sistema como um gesto calculado de boa vontade internacional, um teste de confiança para observar se o regime brasileiro recuaria no seu ímpeto autoritário. E o que Brasília fez diante dessa janela diplomática? Essa é a pergunta. Bom, em vez de recuar na perseguição política e restaurar as garantias fundamentais da oposição, o sistema dobrou a aposta, acelerou os inquéritos e continuou a asfixia. E Flávio Bolsonaro e sua equipe levaram para dentro do Salão Oval as provas incontestáveis dessa traição institucional. Trump e seu gabinete são movidos pela lógica empresarial do cumprimento de acordos, e eles simplesmente não perdoam quem quebra compromissos estratégicos de bastidores. A suspensão das sanções foi revogada mentalmente no momento em que os dados foram revisados. A Lei Magnitsky não vai apenas voltar a assombrar os corredores do poder em Brasília, ela vai retornar com um peso jurídico, financeiro e de restrição internacional que o establishment brasileiro nunca viu na história. Eles acharam que o recuo inicial de Trump era um sinal de fraqueza ou desinteresse pela América do Sul. Isso é um fato, mas vão descobrir da pior forma possível que o líder americano estava apenas entregando a corda para que o próprio sistema brasileiro se enforcasse em sua própria arrogância. Meus amigos, o mapa do poder real das Américas ficou desenhado de forma cristalina. De um lado do tabuleiro você vê a oposição brasileira com o trânsito livre e restrito pelos gabinetes mais importantes do planeta, sendo recebida com honras de Estado e recebendo do próprio presidente dos Estados Unidos a medalha de honra, a cobiça Challenge Coin oficial. Um
toque de altíssima proximidade que o atual mandatário de Brasília jamais receberá. E do outro lado do espectro você tem o governo Lula e o bilionário Joesley Batista da JBS, tentando desesperadamente acionar o seu velho talionário de cheques e gastar fortunas com lobistas de luxo em Washington para tentar comprar influência e limpar a imagem do regime com o dinheiro da proteína e dos poços de petróleo na Venezuela de Maduro. Para você ter uma ideia, o Joesley Batista ajudou a financiar a festa de posse do presidente Trump para ter entrada e também patrocinou, olha isso, o filme da mulher do Trump. Mandou um dinheiro lá. Tudo para tentar colocar o Lula na mesa do Trump. Mas o tiro saiu pela culatra, meus amigos. Porque em Washington de 2026, o dinheiro sujo de corrupção corporativa perdeu completamente a validade de circulação. O governo Trump não está interessado nos empresários duvidosos do cartel da carne. Ele exige estabilidade, o fim da perseguição política e o sufocamento definitivo do financiamento ao terrorismo na América do Sul. E isso aqui é o mais importante. O financiamento do terrorismo na América do Sul. Gente, vocês não têm ideia de quanto terrorista do Hezbollah e do Hamas estão infiltrados em solo brasileiro. Anote isso para você não esquecer, porque esse é o principal motivo do interesse de Trump em estabilizar as coisas no Brasil. O sistema tentou comprar o mundo através da propina institucionalizada, mas esqueceu que o mundo mudou de dono e agora é governado por princípios de força e ordem real. Porque na corrupção é justamente isso, você cria terrorismo, você cria crime organizado, você cria inflação, corrupção desenfreada. E quem é que busca isso? Você sabe, os maus. Você já percebeu o silêncio repentino e a mudança abrupta de tom que tomou conta da grande imprensa brasileira nos últimos dias? Bom, meus amigos, o recuo foi tão severo que até os colunistas mais alinhados do sistema, como Merval Pereira, dentro da Rede Globo, foram obrigados a admitir publicamente o óbvio. A agenda de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos foi um sucesso político absoluto e inédito para um pré-candidato. Repetindo, falou com o Marco Rubio, o homem mais poderoso e articulado dentro do governo e que declarou guerra contra o Foro de São Paulo. Falou com o vice-presidente dos Estados Unidos, o homem, o testa de ferro das Big Techs. E, obviamente, com o manda-chuva de tudo, Donald Trump. Isso porque o Flávio é um pré-candidato à presidência da República. Ele não é o presidente ainda, gente. Vocês entendem a dimensão de entrada que o Flávio tem dentro dos Estados Unidos? Meus amigos, o mercado financeiro e os barões da Faria Lima já sentiram o cheiro de virada de vento e começaram a desembarcar da canoa furada do governo atual. Todo o plano arquitetado pelo consórcio para destruir a imagem pública de Flávio através dos vazamentos seletivos do caso Dark Horse e das mensagens do Intercept virou fumaça e perdeu a validade diante da potência geopolítica do Salão Oval, com as pesquisas internas do Datafolha provando que o abalo na candidatura foi relevante. Remou, lançou notícia, lançou áudio, vazou, os jornalistas se descabelavam e no final das contas acabou empatado. O pânico é tamanho que o sistema acionou seus militantes disfarçados de jornalistas para tentar invadir a privacidade e importunar a família do próprio Eduardo Bolsonaro lá na sua residência. Mas o recado está dado sob as leis americanas da Flórida e do Texas. Quem cruzar a linha da propriedade privada sob o pretexto de ativismo vai encontrar a doutrina do castelo, o Castle Doctrine, que garante o uso da força letal para proteger o lar. Vai lá se meter na casa dos outros. Dá pra saber exatamente contra qual ecossistema criminoso a direita está lutando no Brasil. Veja, pessoal, o que mais aterroriza o sistema não é a visita de Flávio ao Trump, mas são os temas ligando o crime organizado, entendeu o perigo? Você tá mexendo numa engrenagem muito pesada. A imagem final do povo lotando o aeroporto nacional para aplaudir de pé a chegada heróica de Flávio Bolsonaro de volta ao Brasil foi o selo definitivo do colapso da narrativa da esquerda. Meus amigos, a liderança da direita
foi restaurada no tabuleiro nacional e internacional. O tempo da soberba de Brasília acabou de forma irremediável. Lula não tem mais tempo. O relógio global agora bate exclusivamente no ritmo ditado por Washington e o governo atual não passa de um morto-vivo diplomático desprovido de qualquer relevância ou respeito internacional. É a relíquia envelhecida que está sendo jogada no armário. A oposição brasileira não retornou da América do Norte apenas carregando fotos históricas na bagagem. Ela voltou com o compromisso e o apoio estratégico da maior potência da Terra para restaurar a ordem institucional, a segurança pública real e a liberdade econômica a partir de janeiro de 2027. Vimos a humilhação do lobby estatal em Washington. Vimos o desmentido brutal de Joe Vance contra a censura das redes. Agora olhe para o cenário de pânico do Planalto e dê o seu veredito técnico. Por um lado, o movimento coordenado da oposição desenha uma estratégia cirúrgica de isolamento do regime. Por outro, a reação violenta da imprensa e do Itamaraty expõe o terminal desespero. Mas agora eu quero separar quem apenas assiste vídeos por entretenimento ou busca uma distração casual na internet de quem realmente compreende a profundidade do tabuleiro político profundo. Eu quero o seu posicionamento técnico aqui nos comentários deste vídeo agora. Se você compreendeu que o governo atual se transformou em uma relíquia isolada, cujo sinal internacional foi cortado de vez pelo Salão Oval, digite nos comentários a expressão colapso. Mas se você tem a certeza de que a aliança direta com o governo Trump e vence a conexão real que vai reiniciar o Brasil e esmagar o lawfare do sistema, digite a palavra "a hora chegou". Eu vou ler cada um desses comentários para saber quem aqui é um analista de elite e quem ainda está preso na análise de sofá. Exponha sua percepção, porque o tempo da dúvida acabou. Bom, o cenário está montado e as forças já estão se movendo nos bastidores. Para quem quer entender o jogo real antes que o sistema colapse de vez, o caminho não está só nas redes abertas. É por isso que nós criamos o nosso bunker de inteligência, uma plataforma exclusiva, um ambiente totalmente protegido onde a censura simplesmente não consegue nos parar. Lá dentro, mais de 3.000 analistas financiam a verdade que nós trazemos aqui. Dissecamos cada movimento geopolítico e econômico em tempo real. Entregamos a informação bruta que ninguém mais tem coragem de mostrar. O acesso está na sua tela agora, através do QR Code, do link fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Nós também criamos um canal de séries e filmes com uma curadoria fantástica para você curtir com a sua família os melhores conteúdos, sem cultura woke, sem mimimi. Não perca mais tempo na Netflix, no Amazon, no HBO, buscando alguma coisa interessante para assistir. Nós já te damos a dica certeira. Então, clica no link na descrição e no card que vai aparecer do nosso canal de seriados e filmes. Chegou a hora mais importante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Dá trabalho para fazer, meus amigos. Agora, blinde a sua mente. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!